aqui, ó. Entendeu? Agora o cara é parça meu agora. Tem que ter, né, Ramon? Pelo amor de Deus. Entendeu? Não, agora você tem que ficar pianinho aí. O único que me deu valor, entendeu? É o único que me deu valor no sábado de manhã, de 8 às 11. Não apareceu Mariana, não apareceu Bruna, Jennifer, não apareceu ninguém, só o Ramon. Mas foi mesmo. Sábado de manhã. agora. É a Mariana, ainda vou. Trabalhando. A Mariana e a Bruna ainda tá de boa, ainda que eu sei que elas são mulheres guerreiras, trabalhadoras, entendeu? Mas os outros, se não fosse o Ramon, eu estava gravando 2h30 de aula sozinho. Pois mano. Olha só, Salvador da Pátria. Então vamos lá, Ramon. Vamos deixar elas falar agora que a gente fala em feminismo. Vamos lá. Oi. Se não fosse o Ramon, você teria dado a aula em 1 hora, porque ele fala muito. É uma prosa, Fala né? mal dele. Fala mal do Ramon que eu gosto. Não, já basta escutar da Núbia, da sala inteira, esses maldizeres de segunda a sexta. Se estiver falando mal do Ramon aí, me chama que eu vou falar. É a Mariana, Núbia, é a Mariana. Ótimo. Vamos falar Vai vendo tudo que eu junto mal do faço, Ramon. Augusto. Vai vendo que eu faço aí, ó. Eu Ô, acho que minha Ramon, sanidade mental vai embora, mano. amanhã nós acertamos as contas. Sanidade mental. Amanhã nós acertamos as contas com a Núbia de manhã. Vamos que vamos. Amanhã vai ser sem massagem. Amanhã vai ser nua e crua realidade. Vamos que vamos. Olha só, povo bonito. Outra questão, né? Que agora eu fiquei numa dúvida ferrenha aqui, tá? Porque aí é história. Eu estou tentando me lembrar aqui, porque eu tenho certeza que eu já ouvi isso. Beleza, a gente vai bater um papo aí, onde a Núbia, a Bruna, a Mariana e a Jennifer, elas vão falar com propriedade, né? Se a gente está falando de gênero, a gente pula aí para a questão do feminismo, a gente está falando aí desse movimento que teve grandes três fases históricas, onde a gente busca aí até hoje ferrenhamente, né, essa igualdade da mulher na sociedade. Eita, sou! E uma hora nós vamos perceber esses direitos iguais para todos, independente do gênero, independente do sexo. Me fugiu aqui a memória. Eu sei, igual está falando aí da questão do surgimento do feminismo, lá em meados, mais ou menos meados do século XIX, esse movimento aí filosófico, social, político, mas uma das fases do feminismo, se eu não me engano, é a questão... Eita, o que é isso, senhor? É a questão do voto. Só que eu não minto para vocês. Ih, o que é isso, gente? O computador ficou louco aqui. Jesus toma conta. Senhor da glória. Olha só, vocês estão vendo? A gente está desesperado aqui, ué. Tô. Pô, e não tem nenhuma tecla aqui. Espera aí que nós vamos... Cara, às vezes não é reprodução automática que você deixou, não? Não, isso aí eu não faço, não faço, não. Não? Não, isso aí pode ser mau contato lá atrás. Espera aí. Vou levantar aqui. Não me chama, não, falou? Estou de roupa normal. Pronto. Tirei o cabo lá do teclado e reconectei. Deixa eu ver. Aí, tá vendo? Mau contato. Então, quando a gente está falando do feminismo, vamos lá lembrar, e eu peço a contribuição de vocês aí, pessoas históricas e de grande conhecimento, né? A gente sabe que o feminismo foi um grande movimento que ocorreu aí no século XIX, né, onde as mulheres, de fato, eu estava brincando, mas é uma verdade, elas buscaram, de todas as maneiras possíveis, né, conquistar o seu espaço na sociedade, até hoje ainda busca conquistar esse espaço tão difícil de adentrar, né, e de fazer com que, de fato, uma questão de sexo não seja problemas tão visíveis como nós temos quando a gente fala em trabalho, quando a gente fala em maneira de se vestir, maneira de se falar, maneira de se comportar e assim sucessivamente. Eu me recordo que nós temos 3 fases, isso é bem claro. A primeira onda, que a gente chama
né? E eu acredito que vocês vão ver isso história, que também é muito da história, a primeira onda é a busca pelo voto, o voto feminino. Só que agora eu me esqueci, galera. Depois confirmem para mim, por favor. Eu acho que o direito de voto feminino ele foi conquistado no mundo foi em 1932. Confirme isso para mim depois, por favor. E no Brasil foi 2 anos depois, acho que foi 1934. Depois vocês dão uma olhada para mim e confirmem isso, porque esse dado eu esqueci. E agora, como eu estou falando da questão do feminismo, né, e eu lembrei dessa questão das 3 fases históricas, ou das 3 ondas históricas do feminismo, né, dessa luta por essa conquista, me fugiu à memória aqui a data do voto, o direito ao voto feminino. No mundo, acho que foi 1932. Alguém confirma para mim? Depois, aí, buscando, navegando na internet. E no Brasil, acho que foi 2 anos depois, 1934. Se eu estiver errado, me corrige, por favor. Estou pedindo, por obséquio, tá? Por gentileza. Depois traz essa informação para a gente. Aqui tá falando que no Brasil que foi em 32, ô Augusto. No Brasil foi 32? Isso. Não foi 34, não? Não, foi a partir de 1932 que o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino. 32? Então, no mundo foi 30. Porque eu tenho quase certeza que no Brasil ocorreu 2 anos depois. Antes. Não, quer dizer, depois. Foi 32? Beleza. Não, se tu disse, está dito. Pronto, acabou. Não vamos discutir essa questão. Nada, quem disse foi o Google. Não tem nada a ver com isso, não. Não vamos discutir isso. Mas muito obrigado pela informação. Tá? O mais importante, eu falo que pensar nessa questão do feminismo aí, né? Pensar nessa questão da luta, eu falo que vocês que são mulheres, né? Sabem o quanto é difícil, o quanto nós vivemos até hoje, num século onde grandes coisas devem ser feitas, partindo das pequenas, logicamente, para que nós pensemos num país dos iguais, se isso é possível, né? Se isso é possível, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Vocês acham ou acreditam? Achismo é muito feio, né? Vocês acreditam que ainda é possível vivermos num país dos iguais, quando a gente fala em questão de sexo, masculino e feminino, quando a gente fala em questão de gênero, de identificação social e cultural? O que vocês pensam? Não é acham, não. Achar é tão feio falar achar. O que vocês pensam? Qual é a opinião? Tadinho, todo mundo deixa o Augusto no vácuo. Ninguém morre devendo. Vamos lá. Vamos lá, Ramon. Vai lá, deixa a mulherada falar primeiro. Deixa elas falarem a concepção delas. Mariana, o que tu acha? Tu que é uma mulher guerreira da luta, você acha que é possível a gente ainda contemplar, num país como o nosso, um país dos iguais? Eu acho que a saída, né, a solução para o machismo não é o feminismo. Sim. Porque o machismo é o extremo e o feminismo também. Eu acho que o ideal é os homens, como homens que são, respeitarem as mulheres. E as mulheres, como mulheres que são, respeitarem os homens. Porque nós não estamos aqui para competir, para mostrar quem é melhor, quem é mais forte. Nós estamos aqui para lutar juntos e, assim, fazer uma sociedade mais justa, mais segura para todo mundo. Por exemplo, na hora que começou a aula e eu fui falar que eu tinha visto o Ramon e eu tinha, né, tipo assim, eu vi ele e eu tive uma impressão, assim, eu tinha uma ideia, né? Uma ideia pré-moldada na minha cabeça, né, com a foto que aparece dele aí. Quando eu o vi pessoalmente, isso mudou, me chamou atenção. E todo mundo já começa a rir, tipo assim, nossa, Mariana, saidinha. Não, gente, eu só fiz um comentário
contrário. Isso, Isso aí, esse tipo de coisa é machista, porque se um homem ele pode falar que viu uma mulher e chamou atenção, é bonita e ponto final, por que que uma mulher, quando fala que um homem chamou atenção, tem que necessariamente estar interessada nesse homem? Eu não vou dizer Verdade. mais nada, tá, Mariana? Não vou dizer mais depois dessa. Então, assim, foi apenas assim, é aquilo que eu falei. Eu tinha uma ideia pré-moldada dele. Para mim, ele era um menino de 1,5 m, magrelo, entendeu? Tipo, de uns 18 anos. Na hora que eu vi, aquilo foi desconstruído. Então, eu quis falar por conta disso. Entendi. Mas, tipo assim, aí a pessoa, né, todo mundo já virou assim, nossa, ela tá, sabe, já põe maldade no negócio, né? Bem assim. Então, eu acho assim, a partir do momento que não existir nem o feminismo e nem o machismo, aí sim a gente vai entender que tem que caminhar junto. Não é um caminhando querendo sempre que o outro esteja atrás, entende? Entendi. Mariana. Legal. Ô, Mariana, fiquei até com vergonha aqui agora, hein? Aí, algo. Ô, Jennifer, me defende aí. Nós conhecemos a Mariana tanto, Jennifer. Nós interpretamos sempre a Mariana de forma equivocada. Não vou pedir a Bruna, não, porque a Bruna está sem áudio, sabe? Mas tá bom. Valeu, Mariana, pela contribuição aí, tá? Me perdoa aí, tá? Pelo primeiro comentário aí. Não foi isso que eu quis dizer, não, tá? Me perdoa aí, não, tá? Não quis Tá dizer isso, perdoado. não. Tá? Mas quando eu passar na rua Quem e te quiser dizer, sim que eu quando eu te dar bom dia, pelo admiro. menos me responde, tá? Não. Bruna, eu não vou pedir a Bruna para falar, porque a Bruna está sem som. Jennifer, o que tu pensa? Construção, desconstrução, resolve feminismo, Então, não resolve? A questão é o quê? O que passa pela tua cabeça? professor, depois do comentário da Mariana, eu não tenho muito o que falar, não. Porque eu acho a mesma coisa que ela, praticamente, sabe? Que é questão de respeito. Eu acho que o feminismo também é um extremo. A gente tem que respeitar tanto o homem como homem e a mulher como mulher. Respeitar. Tá, beleza. Bruna não vai falar. Núbia, vai lá. O que tu pensas? Pode ser contrário, sem problema algum. Nós estamos aqui no processo. Ah, só porque eu queria falar igual todo mundo. Mentira, eu não queria, não. Então, eu acho que a igualdade, ela é algo que vai basear na nossa evolução. Então, conforme o tempo for passando, eu acredito com todo o meu coração, assim, espero mesmo profundamente que a gente chegue num nível de igualdade entre os sexos. Só que, assim, puxando sardinha para o que eu acredito, eu acho que o feminismo, ele, pelo termo usado, ele pode ser Interpretado? mal interpretado, isso aí, obrigada. Ele pode ser um termo mal interpretado por aparentemente se referir ao feminismo, o feminino, o sexo feminino. Mas o feminismo, pelo fato dele ser mal interpretado, em meio à maioria das próprias mulheres, faz com que ele tenha uma força muito reduzida. Igual hoje a gente estava brincando lá na sala, que tipo assim, que a esquerda no Brasil é muito forte, um partido político é muito forte, só que ela é muito distinta, ela tem muitas vertentes. E isso faz com que a gente acabe que vá para outro lado, porque a gente se divide muito. A gente como mulher, a gente acaba se dividindo muito. E o feminismo, contrariando um pouco o que as meninas dizem, ele não é o extremo, porque o oposto do machismo seria o feminismo. É uma sílabazinha de nada no termo, mas que muda muita coisa. O feminismo, ele sim propaga a supremacia feminina, que a mulher é quem é a superior no mundo, é superior entre os sexos. O feminismo, ele, pelo próprio termo, sendo mal interpretado, mas ele é um movimento que ele propaga a igualdade. E aí muita gente fala assim, pô, mas feminismo faz isso e isso.
em todos os grupos, seja políticos, seja sexuais, sempre tem seja religioso, sempre tem uma extremidade que você fala assim, pô, aquele filho feio. E isso não é o que o feminismo prega de fato, não é aquelas mulheres pegando imagem de santo, enfiando em seus orifícios, ou então fazendo maior ruaça, não é isso que a gente prega, sabe? E aí eu acho que por conta disso, a gente acaba sendo mal interpretado e perdendo força. Porque a gente, de fato, não quer sair batendo em homem, xingando o homem. A gente só quer não ter que fazer isso, exatamente. Boa. Entendemos. Vai lá, Ramon. Defende o nosso lado aí. Ah, cara, assim, eu acho, não entrando nesse âmbito mais direto de movimento social, mas assim, eu vivo na minha filosofia, tipo assim, eu acho que a gente não tem que pensar em ser melhor do que ninguém, entende? Porque eu acho que isso estraga qualquer coisa. Porque se eu tento, que, entendeu? Tipo assim, tentar ser melhor você em alguma coisa e movimentos, às vezes, sabe, mal interpretados como a Núbia mesmo disse, as pessoas, sabe, começam a pegar o ponto de vista delas e impor num pequeno bolinho que depois vai virar um bolão, que aí vai começar a chamar um monte de gente junto. Aí acaba que geralmente o que é o errado é o que é o vinculado, né? Porque você percebe isso em qualquer âmbito que eu estou dizendo. Eu acho que as coisas interessantes, as coisas que às vezes a pessoa tem que sentar e ouvir e questionar, elas não têm tanto interesse porque elas não causam tanto impacto na, na realidade das pessoas. Então é por isso que às vezes a gente tem essas imagens aí, igual como a Nubia mesmo disse, de algumas pessoas que têm, né, vão pro extremo, e tanto mulher quanto homem, entendeu? Mas assim, é, tem que haver o equilíbrio, né, de tudo, para que a gente consiga viver tranquilamente, né? Porque enquanto houver, pelo menos para mim, enquanto houver essa questão de você querer ser melhor do que o outro, isso estraga qualquer âmbito da sua vida, seja religião, seja estudo, status social, qualquer coisa da sua vida. Você tentar ser melhor do que o outro, não ser melhor do que o seu de ontem, entendeu? Por isso, e isso também ocasiona muitas coisas. Então, eu acho que é a igualdade mesmo, assim, as pessoas pararem de querer brigar por, sabe, querer impor uns pensamentos bobos, sabe? Igual tem muito cara aí, realmente é foda, velho. Tem nem como tu falar assim que os caras não pensam mesmo, cara. Aí como é que você defende, né? Como é que você vai estar a favor de certas atitudes assim que não são muito nem para o cara que realmente é homem mesmo, pô, vai ver uma parada dessa e concordar, entendeu? Tem muita atitude que não é de um ser humano, né? É mais de um ser desprovido de inteligência, né? Mas eu Bom, acho que é isso. estava aqui pensando nas falas de vocês. É muito importante a gente parar para pensar também. Por isso que eu gosto sempre de provocar e fazer com que vocês também contribuam, porque me veio à cabeça um termo chamado ressignificação. Ressignificação, que significa novo significado. Eu sempre tenho esse termo ressignificação com esse conceito de novo significado. Talvez o que nos falta de fato é dar novo sentido, né, a tudo que a gente tem construído e vem construindo ao longo dessas décadas, inclusive desses movimentos, inclusive de todos os movimentos que existem e que existem por uma razão. Eu acredito que, historicamente falando, eles surgiram fruto de um momento que se fez necessário. E se fez necessário. E quando a gente fala, por exemplo, do feminismo, né, não do feminismo, do feminismo, a gente está falando ali, né, a luta pelo direito de voto, a gente está falando ali a luta pelo direito à sexualidade, né, que até hoje é algo muito complicado. Eu não estou falando, né, igual os meninos andam hoje aí, né, com calça meia bunda, né? Não façam isso, pelo amor de Deus, né? Os meninos acham que estão bafando, né? Aquelas calças meia bunda, né? E acham que estão
estão passando, então nada, aquelas coisas horrorosas, né? Não façam isso, né? Mas a gente está falando aí direito a voto, direito à sexualidade, a gente está falando de direito à pluralidade, a viver essa identidade, a sua maneira de ser. Então, eu não sei, né? Eu entendo, compreendo, acolho a opinião de cada um, ela é sempre muito válida para uma construção de um diálogo, mas a gente tem que pensar também que os movimentos, eles têm na sua base, né, na sua origem, uma intenção de fato, de fazer um resgate dos direitos, né? Direitos que foram violados e que são violados até hoje. São violados até hoje. Eu não me recordo aqui agora, talvez vocês se recordem. Eu acredito que nós somos 503 deputados federais, é isso? Alguém me ajuda aí. Eu acho que nós somos 503, é isso mesmo? Eu acho que é mais, Augusto. É mais? Eu não me Acho que é recordo. mais. Só que, assim, eu tenho certeza, quer dizer, vou falar mais certeza não, né? É a minoria de mulheres na política. Eu não me recordo quantos, mas eu lembro quando eu fiz uma leitura sobre essa questão das mulheres em cargos políticos, em deputados, eu acho que era federal, sim, eu só não me recordo de fato o número, né? Era como se fosse assim, homens eram, né, eram quase 450 e mulheres eram assim 70 mulheres. Se eu estou falando por um número de 500 e pouco. Diga, Mariana, tu abriu o áudio, tu procurou saber para nós? Augusto, é só uma opinião minha. Tipo assim, a gente está falando isso aí de feminismo, que a Núbia explicou muito bem. Eu também não conhecia essa coisa que ela explicou. Só que eu acho assim, tudo isso é número, né? Igual você está falando aí dos deputados. Por exemplo, na minha opinião, poderia ter na política só homens, entendeu? Desde que esses homens eles fossem a favor das mulheres, eles respeitassem essas mulheres. Porque não tem, por exemplo, tem a lei da Maria da Penha para as mulheres serem protegidas, mas quem mais morre são mulheres, não são homens. Então não adianta ter a lei se ela não é respeitada. Não adianta ter muitas mulheres na política se eles não fazem política para mulheres. Então, assim, eu acho que essas coisas é meio que um cala-boca. É só para você colocar ali, essa aqui é a caixinha da mulher. A mulher vai estar ali na política, vai ter uma lei só para a mulher ser protegida contra as agressões físicas. Mas, na realidade, homem, ele está cagando para Maria da Penha. Ele vai lá e mete o cacete na mulher, mete o cacete na namorada, e ele se acha no direito. E quando essa lei vai ver o que está acontecendo, a mulher já está morta, ou às vezes já está apanhando há muito tempo. Então, para mim, o que resolve não é a lei Maria da Penha. O que resolve são homens entenderem e respeitarem as mulheres. Enquanto isso não acontecer, pode ter feminismo, que é a definição que a Núbia explicou, pode ter o femismo lá, que é outra extrema, que também não resolve merda nenhuma, e vai continuar tendo toda essa desigualdade, todo esse problema. Porque o que resolve o problema não é você ir lá no Senado, tirar a metade dos homens e ir lá dentro. O que não resolve não é você ir lá todas as empresas, tirar a metade dos homens e enfiar as mulheres lá dentro, porque enquanto não tiver respeito na prática, no dia a dia, vai ter Lei Maria da Penha e as mulheres vão continuar morrendo, vão continuar sendo vítimas, né, sendo abusadas, porque igual tem essas leis aí de estupro, de que é crime hediondo, e papapá, e o povo continua estuprando. Então não adianta, assim, é claro que a lei ela é feita para coibir, né, essas pessoas, mas enquanto o respeito e a igualdade não estiver dentro da cabeça de todo mundo, pode ter lei, pode ter essa igualdade que a gente fala, né? Ah, vamos colocar metade homem, metade mulher,
que não adianta, vai ter preconceito e vai ter todas essas coisas que acarretam. Isso aí são só números na minha cabeça, né, sei lá. Entendi, entendi. Nós respeitamos a sua opinião. Mas os números acabam revelando também, né, Mariana? O problema, eu entendo o seu posicionamento e eu até digo para você o seguinte, eu acredito que seja muito mais uma questão cultural, né? Não é nenhuma questão só e unicamente de sexo masculino e feminino. É uma questão cultural. E eu bato muito isso aqui em casa, porque, por exemplo, aqui nós somos 3 homens e uma mulher. E eu sempre mostro para os meus filhos que a mãe deles ela não é diferente pelo simples fato dela ser mulher e aqui em casa nós sermos 3 homens. Então, que existe e deve existir um respeito, mas é uma questão cultural, né? Eu até entendo quando você fala assim, mas no Senado, na política, e aí vai, a questão não é número de mulheres, pode ser todo, mas eu insisto e bato na tecla que a gente tem que mudar uma cultura. Agora, onde nós vamos começar a mudar essa cultura, aí a gente tem que parar para pensar, porque, assim, não minto, né? Enquanto sociólogo, né? Os números retratam muita coisa, né? Os números retratam muita coisa. E eles estão aí. E eles estão aí, e eu falo que isso me assusta, porque eles acabam, né, diagnosticando, né, revelando situações que não são tão normais assim, mas é uma questão cultural. Beleza? Vai lá, mais alguém? Antes que o tempo feche aqui, que nós estamos com o tempo correndo. Pode falar, Ramon. Não, eu só ia falar que tá tudo bem. Pode falar. Núbia. Eu acho que, de fato, os números são algo importante. É igual um negócio que eu vi no Instagram esses dias sobre o lance que está acontecendo sobre o censo, que não está acontecendo, né, no Brasil, e que sem dados, sem problemas, né, porque você de fato não consegue ver uma coisa exata ali, que é o princípio de você ter um censo, por exemplo. E aí nisso, o ponto que a Mariana levantou, eu não tinha pensado a partir dele, mas é algo muito interessante de se levar também. Eu acho que os números são algo de fato muito importante, só que depois eu acho que a gente tem que realmente igualar os números, procurar essa igualdade, mas depois dessa igualdade, a gente ainda vai ter um caminho ainda pela frente, porque a gente deixa o campo das exatas, deixa o campo dos dados palpáveis e começa a pensar na mentalidade das pessoas, igual você também falou, que é algo muito cultural. Porque do mesmo jeito que tem homens super machistas, que acham que você não pode estar dentro de uma empresa, existem mulheres também. E isso é um efeito cascata, que vai de criação para criação, e é algo muitíssimo enraizado. Então, além dos números, que eu acho que é, de fato, alguma coisa importante, sim, que eu acho que, de fato, mostra um tipo de ocupação, a gente também tem que realinhar com essa coisa da cultura, como você disse, da mentalidade da pessoa. Porque do mesmo jeito que tem homens que eles podem falar assim, pô, mas se eu tenho direito a isso, é comum que a minha irmã, que a minha mãe, que a minha tia também tenham. Mas do mesmo jeito que tem homens que falam que mulher não devia andar à noite, existem mulheres que também acham que elas não deveriam andar à noite, e elas nem sabem o porquê. Um exemplo, Núbia, só para, desculpa te interromper. Eu não sei se vocês já repararam, eu não sou muito desse eu não sou muito desse universo aí tecnológico das redes sociais, não. Mas eu estava lendo duas questões, tá, Mariana? Não me xinga, não, 2 dados. Né? Em relação à divulgação de conteúdos íntimos, e mais de 70% dos conteúdos íntimos que são postados na internet sem consentimento são postados em relações à mulher. A mulher sofre com isso também quando a gente fala nessa questão tecnológica. Outra coisa que os dados lá, eu gosto muito de falar de dados, mas eu sei que não é só dados. A gente talvez tenha que igualar isso, como você bem disse. Mariana, né, vamos pegar você.
O outro dado que estava dando lá, a gente sabe que a maioria da população brasileira é feminina, é mulher, mais de 50%. Mas e dentro desse padrão, lá esse artigo, eu vou me recordar o nome dele, falava que a maioria da população que é feminina, ela tem jornada dupla. Quem é um homem que tem jornada dupla? Desculpa. Qual o homem que tem jornada dupla? Eu não conheço quase nenhum. Vocês conhecem? Que trabalha fora... Eu não conheço um. Oi? Não conheço um. Eu não conheço nenhum homem que chega de serviço, tem que arrumar a casa, fazer janta para adiantar o almoço. Eu não conheço homem de jornada dupla. Juro para vocês, pode até existir. Vou admirar esse caboclo. Mas o primeiro discurso que a gente chega quando chega do serviço, fala, deixa eu descansar. Pô, eu não vejo isso de mulheres que trabalham fora e ainda chegam em casa e têm que fazer o serviço da casa. Então, assim, mais de 80% dessas mulheres, que correspondem mais da metade da população, elas possuem jornada dupla. E o homem não chega nesses dados lá, falava que não chegávamos nem a 50% no comparativo. Pô, então, assim, é complicado. É complicado. Verdade. Acho que é muito questão de criação também, Augusto. Porque, tipo assim, essa questão que você falou dessa dupla jornada, né? Tem que começar desde cedo. Porque, tipo assim, é igual aqui em casa, né? Tem minha irmã, tem minha mãe, mas, tipo assim, de uma certa idade, bem nova até, a minha mãe fala, ó, vai lavar vasilha. Mas, tipo assim, a gente, na hora, a gente não entende, mas a gente vê como isso, sabe, é importante para questão de autonomia, entendeu? E aí você vê, tipo assim, às vezes a pessoa, colega, até zoa, entendeu? Tipo, ah lá, o maluco lava vasilha, pô, o cara, sabe, é uma coisa simples, que é colocar às vezes o lixo pra fora, ah, o cara coloca, o cara lava isso, o cara, entendeu? É complicado, porque é muito comum, mas, tipo assim, eu sinto que são poucas as famílias que investem nisso na pessoa e ela tem uma visão diferente. Eu faço isso, não tem, tipo assim, vergonha, cara. Eu reclamava e tudo, mas hoje a gente vê como é que é importante ter essa autonomia, porque é muito, sei lá, pelo menos me incomoda bastante você, uma pessoa, tipo assim, a pessoa tem que fazer as coisas para você, entende? E por você, sabe, sendo que você pode ajudar, ou sei lá, ou fazer por a tarefa toda, entendeu? E simplesmente ficar relaxado porque tem alguém para fazer. Não. Eu não concordo muito com isso, entende? Então, assim, eu acho que são esses pequenos detalhes, sabe? Que se for mudando, as pessoas vão se colocando no lugar das outras, entendeu? Porque, pô, igual eu te falei, já, já riram, já zoaram pelo fato de lavar vasilha, tudo assim. Pô, cara, aí é igual meu pai fala, cara, quando você morar sozinho, quem que vai, né? Mas, entendeu? Então, tipo assim, é questão da gente ter que começar a implementar essas coisas, entendeu? Esse evento que tem pessoa que vê isso como chacota, cara, umas coisas mínimas, sabe? E atribui também a mulher fazer isso, entendeu? Então não é certo, cara. Aí por isso que você falou, é difícil você achar uma pessoa que tem dupla jornada, porque às vezes a pessoa, pô, não se vê no direito de fazer aquilo, acha desaforo, entendeu? Eu acho que é muito disso também. Essa questão cultural é muito difícil, Ramon. Quem de nós aqui, ó, até uma vez eu falei isso, eu não me recordo em qual sala, né? Eu já cansei de ouvir aquele discurso assim, ah, meus meninos estão querendo fazer xixi. Ah, deixa ele fazer na rua, ele é menino. Pô, isso, cara, me incomoda, né? Porque eu tenho dois filhos homens que eles podem tirar o seu órgão ali, fazer xixi ali, porque, ah, é menino, pô, menino pode. Peraí, não é por aí, não, aí. A questão não é simplesmente deu vontade de fazer, tira aí, põe aí, porque ele é menino. Não. Eu falo que tem coisas que deveriam nos incomodar, mas, né? Não, eu concordo, mas é igual eu tô te falando, mas para incomodar, você tem que estar em contato com aquilo para te causar revolta, porque se você não tiver contato com aquilo, aquilo ali vai ser só mais uma coisa que acontece. Aí você não vai se ver no papel de agir, entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim, Não ah, entendi. já que eu não faço, não tem por que eu me preocupar, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Entendi. Eu acho que é muito disso aí que acontece. É, Exatamente o que você falou.
né? Mais alguém, antes que o nosso tempo termine, amanhã a gente continue, infelizmente não de forma online, né? Os meninos da manhã de forma presencial, mas o povo da noite resgata lá a aula da manhã para a gente continuar, hein? Mais alguém? Mais alguém? Mais ninguém? Mais ninguém? Vamos continuar na luta, meu povo. Porque a luta continua, a luta é grande, né? A luta é grande. E a gente tem que acreditar no movimento. A gente tem que acreditar na busca por essa garantia dos direitos aí, sejam femininos ou não, seja qual for o direito, principalmente o direito à vida. E nós estamos na luta aí constante contra isso aí. Povo, antes que encerra, muito obrigadão, tá? Fiquem com Eu Deus. agradeço. Boa noite para Amém. vocês. Ué, terminou? Eu tô aqui quieta porque eu falei assim, não, tem que deixar o cara dar aula, né? Aí, ó. Ô, Nube, online é rabo. Isso tem acaba rapidinho, Nube. É. Mariana, melhoras para ti, hein, filha? Melhoras, hein? Obrigada. Cuide-se, hein? Toma bastante chazinho aí que essa gripe passa. Ramon e Nube, a gente se encontra amanhã de manhã. Bruna, um Deus abraço. quiser. Jennifer, brigadão. Até. Tá? Tchau, tchau para vocês. Antes que encerre, me deixa no vácuo. Tchau.